No mundo das câmeras analógicas, na hora de fotometrar, você vai perceber que muitas das câmeras não possuem fotômetro. E isso pode ser um tanto complicado para a gente, porque obviamente a gente precisa estar sempre medindo a luz das cenas que a gente vai fotografar. Como nessa aula que a gente está falando de fotometria, eu vou mostrar para você como você pode fazer a fotometria das suas imagens usando uma regra, um cálculo que a gente faz quando a gente não tem fotômetro na câmera da gente ou um fotômetro de mão. Essa regra se chama Sunny 16, ou traduzindo, ensolarado 16. E ela diz basicamente que num dia de sol a gente tem que usar f16 e 1 o ISO da câmera, o ISO do filme. Como funciona isso? Se eu tivesse aqui com a minha câmera com f16 no sol, igual a gente tem agora, né? Sol direto, luz do sol direta, em f16 e ISO 400 configurado aqui nessa câmera digital, eu teria que usar 1/400 de velocidade. Se eu tivesse com f16 no sol e tivesse com ISO 100, eu teria que usar 1/100 e assim por diante na câmera. É muito fácil aplicar isso na fotometria. Então a gente está aqui num dia de sol, basicamente essa paisagem inteira aqui tem sol iluminando ela direto, né? O sol não está atrás da nuvem, nem escondido atrás de nada assim. Então a gente tem luz do sol direta. E aí, se a gente configura a câmera da gente em f16, basta usar a velocidade igual ao ISO da câmera, né? No caso fica com ISO 400, f16, 1/400, ISO 400. E aí, com essa regrinha, fica bem fácil a gente também fazer compensações de fotometria. Por exemplo, nessa mesma configuração de luz aqui, com esse sol, um dia ensolarado e a pessoa debaixo da luz do sol direta, vamos supor que eu queira fazer um retrato. E aí nesse retrato eu não quero usar f16, porque f16 me daria uma profundidade de campo muito extensa. E eu quero desfocar o fundo da imagem. Como que eu faço essa compensação sem ter fotômetro? Basta a gente fazer aquelas contagens de stops de fotometria que eu acabei de falar na aula anterior. Se a gente está em f16, vamos supor que eu queira usar f4. A gente faz a contagem da escala e vê quantos stops de luz vão passar a entrar na câmera em f4 em comparação com f16. Por exemplo, f16 para f11, f8, f5.6 e f4. Então são 4 stops de luz. Então se eu estou lá com 1/400 e ISO 400, eu passei a deixar entrar agora 4 stops de luz a mais do que deveria, porque eu abri meu f16 para 4. E aí basta eu compensar esses stops na minha câmera. Eu posso, por exemplo, escolher usar um ISO 100, por exemplo. Então de 400 para 100, a gente já diminui 2 stops, né? 400, 200, 100. Já diminuímos 2 stops. E aí falta talvez na velocidade. A gente pode ir de 1/400 para 1/800, talvez 1/1600, dependendo da câmera que você tiver e se ela conseguir chegar nessa velocidade. E aí você vai ter uma compensação de 4 stops em relação ao que a gente tinha antes com o f16, né? Você abriu no diafragma para conseguir essa profundidade de campo maior, e aí obviamente passa a entrar mais luz, e você compensa esse tanto de luz que está entrando, fechando as outras configurações. No caso, escolhendo um ISO com filme menor ou uma velocidade mais rápida, e até no caso de uma câmera digital, você pode inclusive diminuir o ISO na hora aqui, né? O importante é você pensar que tudo que você vai fazer na hora de fotometrar tem que ser planejado antes, no caso analógico. Se você vai fotografar num lugar com sol e você já pensa em usar essas aberturas maiores, talvez você já possa fazer esse cálculo antes de escolher o filme que você vai usar, certo? Outra coisa importante dessa regra Sunny 16 é que você pode aplicar ela para outros tipos de iluminação. Você não precisa usar somente o sol para a gente fazer essa fotometria. No caso, o sol aqui acabou de entrar atrás de uma nuvem e a luz deve ter mudado aí na câmera, ele está um pouquinho escondido, talvez volte a sair de novo. Ele saiu de novo. E você está vendo aqui agora que a luz do sol muda, né? Ela tem variações. Então a regra Sunny 16 ela prevê essas variações. Por exemplo, na escala da Sunny 16, a gente tem esse f16 para o sol direto, mas se a gente está fotografando um objeto ou uma pessoa que está numa sombra, num dia ensolarado, mas a pessoa está numa sombra, aí a gente já passa a usar f11. Se o dia fica mais fechado um pouco, o sol atrás de nuvens maiores, a gente passa a usar f8. Num dia nublado, mais carregado, a regra já fica f5.6. E quando a gente entra para interiores, lugares já, independente de estar ensolarado ou não, mas interiores, com a exceção, é claro, do sol estar entrando diretamente pela janela, mas interiores de maneira geral, f4 para mais aberto que isso, ou f2.8, f3.5 e assim por diante. Então, na regra Sunny 16, a gente tem o sol
nesse 16 aí, nesse 16, né? Eu tô falando inglês porque é o nome que todo mundo fala, mas em F16 a gente usa para luz direta do sol. F11, o sol atrás de uma nuvem, mas o dia ainda claro. F8, o sol atrás de nuvens grandes, dias mais fechados. F5.6, dias nublados. F4, internas e assim por diante. Então, o jeito de usar essa regra é justamente pegar essa fotometria inicial, de acordo com a luz que você vai fotografar. Vamos supor que seja um dia nublado. Então a gente está com f5.6, 1 seu ISO. Então eu estou com ISO 400, por exemplo, 1/400, ISO 400 e f5.6 porque o dia está nublado. Eu não estou usando fotômetro. E aí eu posso fazer a mesma compensação que eu fiz lá na hora de fotografar. Vamos supor que eu quero compensar agora para fazer uma foto de paisagem nesse dia nublado com uma longa exposição. E aí eu vou subir esse F para 16. Se eu estava em F5.6 e subir para 16, eu vou ver quantos stops eu estou mudando ali. 5.6 vai para 8, 11, 16. Então são 3 stops a menos de luz. E aí eu posso deixar esses stops a mais na velocidade, por exemplo. É bem fácil. De 1/400 eu vou para 1/200, 1/100, 1/50. Pronto. Outra dúvida que pode surgir para você também é que na maioria das câmeras analógicas, principalmente as mais antigas e mecânicas, você não tem esses stops de terço em terço nas velocidades. Então você não consegue usar 1/160, 1/200, 1/320, né? A gente não tem 1/400. Então você vai ter normalmente 1/125, 250, 500 e 1000. E aí o jeito certo de você fazer o cálculo é o seguinte: vamos supor que a gente está usando o mesmo filme ISO 400. E aí você está com F16 no sol e tem que usar 1/400 porque o filme é 400. Só que você não tem 1/400 na câmera. Você nunca arredonda para menos. Por exemplo, você nunca iria arredondar para 1/500. Você vai arredondar isso aí para 1/250. É sempre para mais, tá? Lembra sempre que o filme gosta de luz. E na dúvida, a gente sempre arredonda para mais. A gente deixa entrar mais luz, nunca menos luz do que o que seria previsto. Tá certo? Eu acho que está bem explicadinho a regra Sunny 16. Eu vou mostrar um pouquinho agora para você com a câmera na mão e explicar como eu faria essa fotometria se eu estivesse olhando dentro da câmera. Aqui nessa imagem a gente tem 2 exemplos de fotometria que podem ser feitas com a regra Sunny 16. A gente tem um ensolarado aqui à direita e uma sombra aqui à esquerda. Essa parte aqui representa o sol direto e aqui representa uma sombra num dia ensolarado. Então se eu estivesse fotometrando para que aquela área ali ficasse no zero do fotômetro, eu teria que fotometrar em F16 e 1/ o ISO que eu estivesse usando no filme. Já se eu estivesse fotometrando para que essa sombra aqui ficasse no zero do fotômetro, eu teria que fotometrar em F11 e 1/ meu ISO. É a mesma coisa. E então é basicamente isso. Tem que olhar as sombras que você tem e o que é importante para você aparecer na imagem. Se a gente estivesse num dia mais fechado, então a gente teria que já pular para F8, né? Aqui a gente não tem muitas nuvens. Se a gente tivesse em um dia nublado, mais fechado ainda, F5.6. E talvez num interior, numa sala, F4 para mais. E assim você vai conseguir fotometrar sem fotômetro, né? Então a pergunta que sempre fazem: se você vai usar essa regra quando você tem fotômetro? Não, porque isso não é perfeito. Ela não vai acertar com precisão a fotometria da cena. Não dá, por exemplo, para você usar esse tipo de fotometria com filme slide, que é chato, né, com a fotometria. Inclusive, você vai deixar de usar o filme, você vai ter que procurar um fotômetro. Já com filme preto e branco colorido, você pode usar pensando que é uma regra que vai no rumo, né? É um negócio que tenta aproximar a fotometria. E aí, se você não tem fotômetro, você vai usar essa regrinha Sunny 16 e aí fazer as compensações para cada hora que você for fazer a fotometria. Então, se você tem dias diferentes também, você vai usar a regra de acordo com a luz que você tem no dia ou local e faz as compensações, se você precisar fazer compensações, né, do F, você vai ter sempre que compensar o F, se você quiser um F mais fechado ou mais aberto, de acordo com a profundidade de campo que você queira também. E uma vez feitas essas compensações, é só fazer a foto.